Muito bem, boa tarde a todos. Nós vamos dar sequência hoje ao nosso curso de Epidemiologia Clínica, Metodologia da Pesquisa Clínica. E nós vamos falar hoje de Fisiologia da Pesquisa. Então, como eu tinha dito na aula passada, a gente pode dividir a pesquisa do ponto de vista da gente tentar entender como ela acontece, olhando para a anatomia da pesquisa e olhando para a fisiologia da pesquisa. Assim como uma célula, como eu tinha dito, a gente também pode abordar uma célula e tentar entender a célula, primeiro, como ela é estruturada, as suas diversas estruturas, e depois como cada uma dessas estruturas funciona na prática, no dia a dia. E a gente vai ver um pouco disso, como a fisiologia funciona. Tentando entender aqui de que a gente fez a anatomia da pesquisa com os 6 passos de uma forma completa. Agora nós temos que evitar que essa pesquisa dê errado, né? Que ela não funcione de uma forma correta, ou seja, que a gente evite vícios, acasos na pesquisa. E isso então tem a ver com o bom funcionamento da pesquisa com a fisiologia da pesquisa. Muito bem. Então dentro disso, eu diria de que quando vocês vão fazer um estudo, vocês vão fazer um estudo, não dá para poder estudar o universo inteiro de pacientes, né? Se a gente pudesse estudar de uma forma acurada e precisa todos os pacientes de uma determinada circunstância clínica, a gente não teria problemas de amostragem, nem problemas de diversos dos vícios que eu vou falar aqui. Nós vamos estar lidando regularmente, quase sempre, com uma parte desse universo. E essa parte desse universo significa que nós vamos obter resultados dentro do nosso estudo. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é: o estudo é válido? Tem validade dentro do estudo? E a segunda pergunta é se existe validade externa. Se eu posso exteriorizar, generalizar os dados que eu obtive numa amostra de pacientes no meu estudo para as populações que não entraram no meu estudo. Afinal de contas, eu não quero só responder a pergunta para uma determinada amostra, eu quero responder a pergunta, né, seja de tratamento, de diagnóstico, de prognóstico, para os outros pacientes que sejam semelhantes àqueles que entraram no estudo. Então, a segunda pergunta é: ele é válido no universo? Primeiro, se ele é válido no estudo. Segundo, se ele é válido no universo. A primeira inferência, o resultado do estudo ele tem validade, isso diz respeito àquilo que é chamado de validade interna, ou seja, dentro do estudo. E o segundo é a validade externa, se dá para poder generalizar para pacientes que não entraram no estudo, mas que têm condições clínicas semelhantes. Então, nós temos aqui um problema de validade, né? Quando eu realizo um estudo, o que eu faço são observações particulares. Eu examino 100 doentes, 200 doentes, 1000 doentes. Eu não estudo o universo inteiro. Consequentemente, eu não sei qual é a realidade. Quando eu faço um estudo com 100 doentes e eu faço um tratamento de metade desses doentes com a droga A e metade com a droga B, eu estou tentando encontrar qual é a diferença, ou se existe uma diferença entre as duas drogas nesta população, nessas minhas observações particulares. Será que esse resultado do meu estudo, ele representa a realidade, a verdade? Eu não sei, se eu soubesse eu não fazia o estudo, né? Então, quando eu realizo um estudo, e o meu estudo ele é positivo, será que ele é verdadeiro positivo ou será que ele é um falso positivo? E se ele for negativo, será que ele é um verdadeiro negativo ou ele é um falso negativo? Como é que funciona o raciocínio, a maneira de pensar na ciência? Se o meu resultado é positivo, ou seja, se eu encontro no meu estudo um resultado que a droga A é melhor que a droga B, então o resultado no meu estudo ele é positivo, como é que eu faço para poder concluir que ele é verdadeiro positivo ou ele é falso positivo? A maneira é
como a ciência faz, como eu não consigo comprovar, eu tento falsear. Eu tento todas as maneiras de encontrar do porquê que ele é um falso positivo. E se eu não encontrar razões fortes para que ele seja um falso positivo, eu temporariamente concluo que o resultado é verdadeiro positivo. É assim que funciona. Né? Então, se eu tento falsear, eu olho para dentro do estudo e diz assim, olha, a droga A é melhor que a droga B. Mas tem problemas no estudo? Não, não tem problemas. Se não tem problemas, provavelmente não é um falso positivo. Provavelmente é um verdadeiro positivo. Provavelmente. Falamos na aula passada de que uma pesquisa clínica nunca comprova uma hipótese, ela corrobora, porque você não conseguiu falsear. Transitoriamente, aquilo é verdadeiro. Até que, eventualmente, novos estudos mostrem o contrário. E se, de repente, o estudo vem negativo, a droga A é igual à droga B? Não há diferença. Será que é isso que existe na realidade? Eu não estou vendo a realidade, eu só conheço os meus 100 doentes. A maneira de eu concluir que ele é verdadeiro ou negativo é que eu primeiro preciso de mostrar que ele não é um falso negativo. Se ele não é um falso negativo, provavelmente ele é um verdadeiro negativo. Se ele é um falso negativo, acabou. A tua hipótese foi para o beleléu. Ok? Então, se eu tento sempre falsear, quais são as formas de que uma pesquisa ela pode estar errada? Seus resultados não são verdadeiros. Aí eu preciso de ver as fontes potenciais de erros. As fontes potenciais de erro numa pesquisa são erros sistemáticos ou são erros aleatórios. São esses dois. Os erros sistemáticos são aqueles que eu introduzo na minha metodologia, na minha pesquisa, no meu delineamento, na minha aferição de variáveis, eu sistematicamente avalio de forma errada. Então eu introduzo um vício na amostra. Se eu introduzir um vício na amostra, provavelmente ela não é um verdadeiro positivo nem um verdadeiro negativo. Porque a pesquisa foi feita de forma errada. Eu não posso concluir a partir do meu estudo, porque ele é um estudo que tem vícios. Portanto, eu realizei o estudo, e a minha conclusão não é válida. Não há validade interna. Se, por outro lado, eu olho para o meu estudo e vejo que ele não tem vícios significativos, eu tenho que olhar se ele não tem vícios aleatórios. Se aquele resultado não foi obtido por acaso. Como é que eu controlo os erros aleatórios? Pela estatística. A estatística tem que me mostrar que aquela diferença que eu encontrei, ela é improvável de ter sido obtida de uma forma que não foi por acaso. E a probabilidade de encontrar aquele defeito, aquela diferença, ela é de maior do que 1 em 20, 0,05, eu tenho um problema de acaso. Se eu tenho um problema de acaso, eu não posso concluir que ele é verdadeiro positivo ou verdadeiro negativo. Ele é falso positivo se há uma diferença, ou ele é falso negativo se não houver diferença. É simples assim. Sempre que houver uma diferença, procure um erro. Se não houver o erro, eu posso concluir de que o estudo é verdadeiro. O duro é concluir que o estudo é verdadeiro, porque fazer a avaliação dos vícios é altamente complexo. Como também os erros aleatórios, principalmente se a tua amostra de pacientes for pequena. Quais são os vícios possíveis? O que é um vício, primeiro? O vício, então, ele é definido aí como um processo com tendência a produzir um resultado sistematicamente diferente do verdadeiro. Né? Então, é a historinha da moedinha. Se eu jogo uma moedinha para cima e ela é uma moeda que tem pesos iguais, na cara e na coroa, a maneira como eu jogo a moeda, se eu repetir isso várias vezes, no final das contas, tem duas alternativas, tem que dar mais ou menos 50% de um resultado e outro.
Se essa moeda ela tem algum viciozinho, ela vai sistematicamente apresentar mais cara ou mais coroa ao longo do tempo. Se eu tenho uma balança e ela tem um vício, e de que ela mede sistematicamente 1 quilo e meio a mais, não importa quantas vezes eu suba nessa balança, 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes, ela sempre vai dar um pouquinho a mais. Eu tenho uma fita métrica que ela está viciada, né? Porque ela não marca a distância dos centímetros iguais, e eu quero medir a altura de alguém, sistematicamente ela vai medir errado. Ela está viciada. Se eu tiver um equipamento que mede glicemia ou que mede sódio, e esse equipamento ou ele não está calibrado, ou ele sistematicamente mede uma medida um pouquinho acima, não adianta eu pegar uma segunda amostra e mandar para o laboratório, porque sistematicamente vai vir um valor mais alto. É uma máquina que está viciada, ela tem um defeitozinho que sistematicamente dá um erro. Se eu tenho um doente, uma forma de incluir doentes, eu sistematicamente incluo doentes numa corte mais grave e noutra corte menos grave, eu sistematicamente introduzo uma diferença nas duas cortes de doentes, pacientes com gravidades diferentes. E isso vai me gerar um resultado diferente, não por causa da intervenção ou por causa das análises que eu faço, mas porque sistematicamente eu introduzi um defeito na seleção de pacientes e sistematicamente eu tenho uma corte que é diferente da outra com relação a um dado clínico, que eventualmente tem diferença com relação ao prognóstico lá na frente. É qualquer tendência na seleção, na coleta, análise, interpretação, publicação ou revisão de dados que levam a conclusões sistematicamente diferentes da realidade. Então, o vício não tem nada a ver com acaso. O vício não se controla com análise estatística. O vício se controla na hora que você senta para poder fazer a análise do teu delineamento, da tua anatomia da pesquisa, como é que você vai fazer a seleção da amostra de pacientes, como é que você vai fazer a aferição das variáveis, como é que você vai acompanhar esses doentes ao longo do tempo. Porque se você fizer de uma forma errada, não há estatística que possa corrigir isso. Ela vai te mostrar um dado que é estatisticamente correto, mas de um dado que foi sistematicamente coletado de uma forma errônea. Okay? Então, vício é fundamental, e vício é um problema da epidemiologia clínica, não é do estatístico. Quando você leva os dados para o estatístico, ele não consegue corrigir os vícios originais, os defeitos originais da tua amostra. E pode até, eventualmente, te mostrar uma coisa bonita, um resultado legal, bacana. Mas se tem vício, o estudo não é verdadeiro, não tem validade interna. Então, se eu tiver um delineamento mais ou menos como esse, nós vamos estudar os delineamentos daqui um pouco. Essa é uma tipografia legal de a gente poder avaliar os delineamentos. Eu saio de uma população-alvo, tiro uma amostra, é um ensaio clínico randomizado. Faço uma distribuição aleatória, uma randomização de um fator, de uma droga, e outro grupo que tem uma outra droga. Acompanho durante um tempo e vejo quem é que morreu e quem não morreu, em quem tomou a droga. Quem morreu e quem não morreu, em quem não tomou a droga, ou tomou uma outra droga. E faço uma análise estatística e tiro conclusões depois. Isso vai ser a próxima aula nossa. Então, eu posso dividir a pesquisa essencialmente em 3 grandes fases. Depois que você já fez a anatomia da pesquisa, quando você já está em campo. Seja para poder analisar um banco de dados, seja para poder fazer um estudo prospectivo com coletas contemporâneas de dados de pacientes futuros. Então eu tenho uma fase chamada de fase de seleção da amostra, uma fase de aferição das variáveis e uma fase de análise dos dados. Okay? Se eu dividir a pesquisa nessas 3 grandes fases, eu posso ter 3 grandes vícios.
Vocês vão ver na literatura a descrição de dezenas de vícios diferentes. Mas quase todos eles podem ser separados ou classificados em vícios de seleção, vícios de aferição ou vícios de confusão. São os três grandes vícios. Os vícios de seleção são aqueles vícios em que eu introduzo, na hora que eu saio de uma população-alvo e tiro uma amostra, eu introduzir um vício sistemático, ou seja, se eu coletar uma amostra que é sistematicamente diferente da minha população-alvo, eu introduzi um vício de seleção, porque eu vou estudar uma amostra que não representa o todo. Ou uma amostra que eventualmente vai ter uma corte diferente da outra, sistematicamente diferente. Vou ter mais homens, mais mulheres, mais gordos, mais que fumam mais, doentes com PaO2 e FiO2 mais grave numa corte, na outra. E aí eu vou ficar com uma corte, porque eu separei mal, eu criei mal os meus critérios de seleção e eu introduzi um vício chamado de vício de seleção. E aí eu vou ter um resultado que, obviamente, ele não representa a realidade, porque ele está errado. Não adianta eu vir com um teste estatístico mostrando que A é melhor que B ou coisa parecida, porque teste estatístico não corrige vício. O segundo é o vício de aferição. A maneira como eu faço a aferição dos dados. Será que quando você vai analisar, vocês que fizeram o estudo com pneumocríticos, por exemplo, havia 1.300 doentes, havia 60 colunas. Cada uma daquelas células, elas foram corretamente anotadas? Se elas não foram, você tem aí uma grave chance de poder ter vícios de aferição importante. Algumas variáveis são mais fáceis de serem obtidas, sexo, idade. Outras são muito difíceis de serem obtidas. O Apache, por exemplo. Qual é a credibilidade que tem o Apache anotado ali dentro? E por aí afora, a creatinina, tempo de ventilação mecânica talvez seja mais fácil, mas PaO2 e FiO2, você põe a PaO2 e FiO2 do internamento, põe a média, põe a do final, põe a do momento que ele foi entubado. Cada um desses dados implica a forma como o teu delineamento está sendo montado e tem implicações importantes na análise de resultados posteriormente. Okay? Com relação aos vícios, diferente da estatística, a estatística ela é matemática. Os vícios não, os vícios você tem que olhar para o estudo e fazer análise crítica sempre do tipo assim, puxa, aqui deve ter um vício de seleção. Aqui deve ter um vício de aferição. E se houver, ele invalida o resultado do meu estudo ou não todo? Ele é muito mais uma análise crítica, que alguns pesquisadores, às vezes, alguns vícios são óbvios, são eliminados por quase a totalidade dos pesquisadores, outros são menos graves, que alguns pesquisadores, às vezes, nos editoriais, nas revistas, alguns valorizam mais, outros valorizam menos, o que faz com que o vício sempre seja uma análise crítica. Ele é muito intelectual, você tem que analisar cada um dos trabalhos com vários detalhes para poder tentar entender se aquilo pode ter distorcido de uma forma sistemática o resultado do estudo. Se a tua conclusão é de que distorceu, tem vício, seja de seleção, seja de aferição. Aí o próximo vício é o vício da confusão. O vício da confusão é quando você relaciona uma variável de desfecho com uma variável de causa, de risco, de uma forma falsa. Então, uma das questões clássicas, por exemplo, foi no estudo de Framingham, uma corte começou na década de 50 com fatores de risco cardiovascular para doença cardiovascular. Rapidamente se interpretou, por exemplo, que hipertrigliceridemia era um forte fator de risco para doença cardiovascular.
Né? Por quê? Porque quem tem mais triglicerídeo alto morre mais, tem mais doença cardiovascular e morre mais de doença cardiovascular. Mas só que era um problema de confusão, porque quem tem hipertrigliceridemia geralmente tem diabetes, geralmente tem obesidade, geralmente tem outros fatores de risco que estão mais relacionados com o desfecho do que a hipertrigliceridemia propriamente dita. Então, quando você vai fazer um estudo, principalmente um estudo complexo, com um número muito grande de variáveis, e você seleciona uma variável de causa e vai relacionar com uma variável de efeito, será que elas estão diretamente relacionadas ou elas estão relacionadas de uma forma confusa? É um vício de confusão. Ela está ali, tem uma associação, mas não é por causa dela. A relação causal desta associação é uma outra variável que está por trás disso. Essas daí são as análises, principalmente as análises multivariadas que a gente faz na estatística para tentar corrigir vício de confusão e que é um problema na tua coleta de dados. Você tem que coletar dados de potenciais vícios de confusão, porque se você não coletar não dá para poder fazer análise estatística, mas se você coleta, depois a estatística te ajuda a separar essas variáveis, se essas variáveis elas estão diretamente relacionadas com um desfecho ou se ela é só uma variável de confusão. Certo? Então, os vícios têm essa característica. Então, cada um deles, o vício de seleção. O viés, o vício de seleção, ocorre quando grupos de pacientes diferem quanto a outros fatores relevantes que não o fator sendo estudado. Né? Ele carrega consigo. Você está estudando se o doente que tem motorista de táxi, ele tem mais doença cardiovascular? Será que esse motorista de táxi ele não tem algumas características clínicas que aumentam ele ter doença cardiovascular, que não é o fato dele ser motorista de táxi propriamente dito? Então, se você sistematicamente coloca na tua corte de pacientes, pacientes que são diferentes, né, que tem mais um determinado risco numa corte do que na outra, a tua conclusão pode ser que um determinado fator esteja relacionado aqui com o motorista de táxi, porque você não separou as outras variáveis que eram importantes. Fumo, sedentarismo, álcool, alguma outra coisa que eventualmente o motorista de táxi carregue consigo. Ele ocorre mais frequentemente quando um grupo de pacientes tem mais probabilidade de alcançar um desfecho que outro grupo por razões diferentes do que as estão sendo estudadas. Então, se introduziu ali um vício, e é por causa do vício de seleção que você está vendo uma diferença de desfecho lá na frente. Os vícios de aferição. O viés de aferição, os vieses de aferição ocorrem quando os métodos de aferição são distintos em diferentes grupos de pacientes, afetando o desfecho. Né? Os vícios de aferição são muito comuns, por exemplo, naqueles estudos que envolvem a interpretação de um observador. Radiologia, por exemplo, endoscopia digestiva. Então, se ele sabe se um determinado paciente tem COVID, ele tem mais tendência a interpretar uma tomografia, por exemplo, de um jeito do que aquele doente que não tem COVID. Ele ocorre quando um grupo de pacientes tem as suas variáveis aferidas de forma a identificar com maior ou menor frequência a sua presença. E os vícios de confusão. O vício de confusão ocorre quando pelo menos dois fatores estão associados e o efeito de um é confundido ou distorcido pelo outro, afetando a conclusão, como no exemplo da hipertrigliceridemia. Ocorre mais frequentemente quando um grupo de pacientes tem algum fator, geralmente escondido, que também interfere na relação das variáveis sendo estudadas. Para poder controlar vício de confusão, você precisa de fazer uma anatomia da pesquisa muito bem feita
e já na tua anatomia da pesquisa estabelecer qual é o fator de estudo que você está estudando, mas também quais são os potenciais fatores de confusão que vão interferir na relação entre o fator em estudo e o efeito clínico, o desfecho, né? Para que você possa eventualmente controlar isso depois estatisticamente. Porque se você não controla, isso estiver presente, você introduziu aí um vício de confusão não controlado na tua pesquisa e ela vai estar, obviamente, com erro. Muito bem. Uma vez você tendo evitado os vícios sistemáticos, uma boa seleção, uma boa aferição das variáveis, uma boa análise das variáveis eventuais de confusão, aí sim, você terminou o teu estudo sem vícios importantes, aí está na hora de você fazer análise estatística e controlar vícios aleatórios. Né? Controlar. Será que essa diferença que eu encontrei nas duas drogas, ela não foi obtida por acaso? Né? Afinal de contas, se eu pegar uma moedinha e jogar 20 vezes para cima, ela vai cair 12 caras e 8 coroas. Ela não vai cair 10-10. Se eu jogar 200, ela vai cair 95, 104, 105. Vai estar muito próxima de 100. Né? O que significa que se o tamanho da minha amostra for pequena, a chance de que eu encontre uma diferença por acaso é maior. À medida que a minha amostra vai aumentando, eu tenho menor chance de poder encontrar uma diferença por acaso. Então não adianta nada eu fazer um estudo bem feito, um estudo praticamente sem vícios, se a minha amostra de pacientes ela é pequena e não me permite que o meu resultado seja excluído estatisticamente de que aquela diferença tenha sido obtida por acaso. Olha, infelizmente, há aqui uma diferença, mas essa diferença, a probabilidade de que ela tenha sido por acaso é muito grande. Então, acaso é a divergência encontrada entre a observação de uma amostra e o valor verdadeiro, que eu não sei. Né? A estatística tem métodos de imaginar qual seria esse valor verdadeiro, ou a chance de que eu esteja próximo dele, né? Encontrado em toda a população, mas que ocorre somente por acaso. Como eu não consigo estudar toda a população, eu só tenho a amostra. Será que essa média que eu encontrei na minha amostra, dependendo do meu desvio padrão, se o meu desvio padrão for muito alto, eu estou muito longe da realidade. Se a minha amostra ela tem um bom tamanho e tem um desvio padrão relativamente estreito, eu tenho muita chance de que essa amostra seja representativa da população toda. A chance de acaso, nesse caso, ela é menor, pequena. E probabilisticamente, provavelmente, vai dar um valor de P-alfa menor do que 0,05. Ou seja, uma probabilidade 0,05 é de 5%, uma probabilidade menor do que 1 em 20. Então, eu não tenho um estudo que tem vício e não tenho acaso, muito provavelmente, esse estudo é um verdadeiro positivo. Se ele tiver vício e se ele tiver acaso, provavelmente ele é um falso positivo. Essa diferença eu não consigo comprovar que ela seja verdadeira. Vou ter que fazer um outro estudo, aumentar o tamanho da amostra, fazer um outro delineamento, enfim. Acaso, diferente dos vícios, pode ser corrigido ou atenuado aumentando-se o tamanho da amostra. Ou realizando a aferição em diferentes amostras. Vício não adianta, né? Se eu tiver uma balança que está viciada, eu subo 10 vezes nela, ela dá um viciozinho pequeno. Se eu subir 100 vezes nela, ela sempre vai estar errada. A balança de casa está sempre viciada, mostrando mais peso do que eu tenho, danada da balança. Mesma coisa com a fita métrica, mesma coisa com o sódio, mesma forma como a gente interpreta um Glasgow, mesma forma como a gente administra uma droga vasoativa. Se tiver um vício, o vício não se corrige aumentando o tamanho da amostra. Então, para poder terminar, fisiologia da pesquisa. Então, se eu tenho o resultado do estudo,
A primeira coisa é saber se ele é válido para os pacientes do estudo. E ele é válido ou não se ele tiver validade interna. E ele tem validade interna quando ele não tem vícios e não tem acaso. Se ele não tiver vícios, não tem acaso, ele é válido. Se ele é válido para os pacientes do estudo, a próxima pergunta é: ele é válido para outros doentes? Como é que eu sei se ele tem validade externa? Eu tenho que analisar as características dos pacientes do estudo. As características dos pacientes externos. Então, se os pacientes que estudaram têm características clínicas X, o resultado tem validade interna. Tem validade interna para quais doentes? Só para os pacientes com características X. Se eu tiver pacientes com características Y, ele não serve para os meus doentes. E quanto mais restrita for a minha amostra de pacientes, quanto menor for a quantidade ou quanto mais exigentes forem os critérios de inclusão para o meu estudo, mais homogênea fica a minha amostra de pacientes. Mais validade interna eu tenho. Mas mais difícil vai ficar de eu exteriorizar esses resultados. Porque a minha população que eu atendo, que vocês atendem no dia a dia, ela é muito diferente daqueles doentes que eventualmente entraram no estudo. Então, validade externa depende dessas duas coisas. E também depende de uma outra coisa, que é a variabilidade dos fatores envolvidos. Né? Eventualmente, você analisa um ensaio clínico, isso acontece muito com neoplasia, por exemplo, principalmente as neoplasias hematológicas, que você vê um esquema quimioterápico dando muito certo, né? E daí ele dá certo num ambiente em que ele tem características geográficas, tem características do atendimento lá. Então, será que um estudo feito em Seattle, ele serve para um estudo feito em Curitiba? Os pacientes são os mesmos? As características genéticas são as mesmas? Um doente desse com neoplasia, ele precisa de tantas outras coisas, né, que não só o esquema quimioterápico, precisa de uma equipe para poder atender, precisa de antibiótico, tratamento rápido das diversas infecções, de uma série de outros fatores, que faz com que, muito frequentemente, resultados que vocês olham para um determinado estudo, mesmo que os teus pacientes sejam muito semelhantes ao do estudo, você não obtém os mesmos resultados na prática, porque na tua prática você não tem as outras coisas que não só aquela intervenção. É um pouco do que acontece com o ECMO aqui com a gente. A gente olha para aqueles trabalhos com ECMO, os doentes que foram utilizados ECMO são muito semelhantes aos nossos, mas a gente não obtém os mesmos resultados. Não obtém os mesmos resultados porque existem variações do local de atendimento. A validade externa para nós desses resultados depende não só de fazer a ECMO, mas de uma série de outras circunstâncias juntos. E, eventualmente, variação aleatória a gente nunca consegue se livrar dela, né? A gente consegue minimizar. Quando você diz que a probabilidade de erro ao acaso é menos do que 0,05, você está dizendo que a probabilidade é menos que 5%, mas não está dizendo que é zero. Erro ao acaso, a gente só elimina se a gente estudasse a população toda. A gente pode minimizar, achar que ele é pequeno, aceitar aquilo como sendo possivelmente improvável de estar acontecendo o erro aleatório, mas você sempre carrega consigo, de alguma forma, a probabilidade de erro ao acaso. Muito bem, com isso a gente finalizou a parte de fisiologia da pesquisa, tentando entender um pouco validade interna e validade externa, o que é o complemento da anatomia da pesquisa, fazendo uma boa anatomia da pesquisa e visando na tua anatomia, na tua coleta de dados, na tua seleção da amostra, aferição das variáveis, análise estatística, evitar os erros de seleção, de aferição e de confusão, são fundamentais. E aí, então, a estatística vai poder te dizer se existe diferença, se não existe diferença, e se essas diferenças elas têm baixa probabilidade de poder ter obtida por acaso. Então, uma boa anatomia da pesquisa, ausência de vícios e uma
estatística bem feita, evitando erros ao acaso, é o caminho para que a gente possa ter uma pesquisa de boa qualidade e resultados que sejam confiáveis. Ok? Obrigado.